Oi, gente, tudo bem? Muitos assuntos a gente vai destacar neste vídeo aqui no Felipe Cardoso Sem Freio. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso, você vai gostar dos nossos conteúdos, dê seu like, você terá direito a receber os nossos conteúdos exclusivos, tem muitas entrevistas que já fizemos e que esse ano vamos fazer também. Eu queria iniciar não com esporte, dessa vez. Eu tive oportunidade essa semana, mais precisamente ontem, dia 20, de assistir uma entrevista da infectologista da Universidade de São Paulo, a doutora Ana Escobar. E eu fiquei absolutamente impressionado com a firmeza dela em dizer às mães e os pais das crianças que se vacinem, seja com a Pfizer, seja agora com a Coronavac. Ela afirmou que essas vacinas são muito eficientes, são muito eficazes. E às vezes a gente se perde um pouco em alguns discursos a favor e contra. Eu nunca fui contra, mas a gente ouve tanta gente falando que a gente fica se questionando em muitas coisas. Mas depois que eu assisti o vídeo, a entrevista da doutora Ana Escobar na Globo News, eu tive a certeza, eu tive a convicção que você, pai, que você, mãe, que está nos assistindo neste momento, vacine o seu filho, a sua filha, os seus filhos. Minha filha, por exemplo, a Marina, eu fiquei chateado essa semana, porque essa semana era dela, de 10 anos, mas aí já começaram a faltar doses da Pfizer. Esse ano, essa semana, está sendo completado o ciclo das crianças de 11 anos com repescagem e tudo. Vamos ver se na semana que vem as crianças de 10 anos se vacinam e é essa a idade da minha filha, da Marina. Falando de futebol um pouco, estamos às portas do início do Campeonato Carioca. Um campeonato que eu, sinceramente, não tenho nenhuma atração por ele já há muitos anos. Acho que o Campeonato Carioca toma muitos meses do calendário, os estaduais, em geral, tomam muitos meses do calendário do futebol brasileiro. Esse ano o calendário está mais apertado ainda em função da Copa do Mundo do Catar, que será realizada em novembro. E na semana que vem a gente já vai ter partidas do Campeonato Carioca. Botafogo e Boa Vista, já houve inversão de mando, seria em Bacaxá, mas vai ser no Newton Santos. Tem Fluminense e Bangu, Flamengo com o time sub-20 vai jogar contra a Portuguesa, o Vasco vai jogar na Cidade do Aço contra o Volta Redonda. É um campeonato que ele, na verdade, só tem algum atrativo na hora de um clássico mais decisivo. É um campeonato que se arrasta, é um campeonato modorrento, chato. E uma coisa nítida atualmente é que, ano após ano, as TVs estão se desinteressando cada vez mais do Campeonato Carioca, infelizmente. O que, na minha opinião, determina rendimento de um clube durante uma temporada é a sua performance no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana, não do Campeonato Carioca. O torcedor do Flamengo está um pouco motivado pela chance de ser um tetracampeão carioca. O Flamengo é tricampeão.
Fluminense se reforçou muito e já deu alguns sinais de que não vai desprezar muito o Carioca. Evidente, priorizando as fases preliminares da Libertadores, mas não vai desprezar muito o Campeonato Carioca. O presidente Mário Bittencourt deve estar eufórico com a possibilidade de Fluminense interromper essa sequência de títulos do Flamengo. E o Fluminense se reforçou muito, foi agressivo no mercado. Recentemente contratou o goleiro Fábio, que eu não entendi até agora por que muitos jornalistas criticaram a contratação do Fábio, um goleiro experiente, vitorioso, tinha quase tudo acertado com o América Mineiro. Aí o Fluminense demonstrou interesse, ele imediatamente veio para o Fluminense, acertou o contrato. Não sei por que essa implicância. Aliás, é curioso isso, né? Tem jornalista, porque o Fábio já tem 41 anos, o Fluminense está fazendo um time sub-40. Esses mesmos jornalistas que discriminam a idade do Fábio são os mesmos jornalistas que ficam falando em racismo, em homofobia. São os mesmos. Quer dizer, a idade do Fábio, esse jornalista pode desprezar, pode ser preconceituoso. Quer dizer, uma bobagem, uma hipocrisia, muito fingimento. Foi uma ótima contratação. Ah, mas o Fábio vai ser titular ou vai ser o Marcos Felipe? Para isso tem comissão técnica no Fluminense. Para isso tem treinador de goleiros para avaliar qual dos dois será o titular. O Marcos Felipe, por exemplo, está fazendo quarentena, porque ele está com Covid. Então, qual o problema de contratar o Fábio, um goleiro espetacular, um goleiro que pode fazer história se essa temporada do Fluminense for boa? Eu não entendo isso, sabe? Aí discrimina, porque Felipe Melo é velho, porque o William Bigode é velho, porque o Fred é velho. Gente, mas o elenco do Fluminense é mesclado. Ele usa jogadores da base. Ele tem Calegari, ele tem Martinelli, ele tem o André, que foi a revelação do Campeonato Brasileiro. Ele tem Luiz Henrique, tem John Kennedy. Esses caras que ficam defendendo botar jogador da base, jogador da base, jogador da base, faz o seguinte, bota o sub-20 para jogar o Campeonato Carioca para ver se arruma alguma coisa. Bota o sub-20 para jogar em Bogotá contra o Milionários na pré-Libertadores para ver se arruma alguma coisa. Sabe, é uma hipocrisia, uma bobagem. Estou torcendo muito pelo Fábio. Não gosto da administração Mário Bittencourt, não gosto do trabalho do Paulo Angione, mas eu sou um cara isento. Eu acho que o Fluminense contratou bons jogadores. O Natan do Atlético Mineiro não é bom jogador? Claro que é. Pode ser que não dê certo? Pode. Pode ser que o Felipe Melo seja expulso uma vez por mês? Pode também. Mas ninguém pode falar nada por enquanto. Espera a temporada começar. E aí, critiquem. Sabe, ficar falando de antemão é um absurdo a contratação do Fábio. Absurdo. Absurdo por quê? O Fluminense precisa de 3 goleiros. Hoje o Fluminense tem 3 goleiros de bom nível. Fábio, Marcos Felipe e o Muriel, que ainda é goleiro do Fluminense. Pode ser até que saia, mas no momento ainda é goleiro do Fluminense. Trabalho do Paulo Souza no Flamengo. O Flamengo não tem a menor pressa em ficar contratando um monte de jogadores. É outro erro. É outra reclamação sem sentido de rubro-negro em rede social. Neste momento que eu estou gravando, o Michael ainda não foi oficialmente vendido para o Al Hilal. Mas ele, certamente, a possibilidade maior é que ele saia. O Flamengo vai saber repor. Se o Flamengo
conseguir repor uma saída possível do Michael e uma chegada do Cebolinha, ele vai trocar para melhor. Porque o Cebolinha é muito melhor que o Michael. O Michael agora virou craque da seleção brasileira. Foi muito bem o ano passado. Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, do Flamengo? Provavelmente sim. Mas não é nenhum jogador que não possa ser negociado. Quem não pode ser negociado é Gabigol, é Bruno Henrique, Arrascaeta, que renovou o contrato. Esses ficam, esses vão ficar. O Flamengo saberá repor. O futebol do Flamengo é composto por dirigentes experientes que vão saber repor uma possível saída do Michael. Perdão. E o trabalho inicial do Paulo Sousa aparentemente tem agradado os jogadores. Os jogadores estão comprando a ideia dele. Só vamos saber se vai dar certo quando os jogos começarem, os jogos mais importantes. Logo de cara, em fevereiro, teremos Flamengo e Atlético Mineiro, Supercopa do Brasil. Um técnico português contra um técnico argentino hoje no Atlético Mineiro. Vai ser um confronto bem interessante. Vai ser a primeira prova de fogo do Paulo Sousa no comando do Flamengo. Botafogo, a SAF, os investidores, tudo é muito válido, mas vamos aguardar. Vamos esperar qual será o aporte, como que o Botafogo vai iniciar o saneamento das suas dívidas. Não gostaria que o torcedor alvinegro criasse nenhum tipo de expectativa que em 2022 tudo estará resolvido. É a mesma situação do Cruzeiro. Acho até que a situação do Cruzeiro é pior que a do Botafogo. Mas o torcedor alvinegro tem que jogar as mãos para o céu, que chegou um investidor que levantou o Crystal Palace da Inglaterra. O Crystal Palace hoje é um clube médio da Inglaterra. Antes desse investidor chegar, era um clube pequenininho. Hoje, se não faz frente aos grandes, pelo menos dificulta a vida dos grandes. Um jogo Crystal Palace e Liverpool não é uma carne assada para o Liverpool. O Liverpool entra como favorito, normalmente ganha, mas é um jogo mais duro, um jogo mais difícil. Então essa expectativa é que o torcedor do Botafogo tem que ter. É de dias melhores. Não pense o torcedor do Botafogo que esse ano, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai brigar por coisas na parte de cima da tabela. Não deve acontecer isso. Se isso acontecer, será uma zebra. Eu não espero. O Botafogo tem que organizar a casa, fazer um elenco competitivo, que eu não sei se está fazendo, a princípio, para manutenção na Série A. Esse tem que ser o objetivo do Botafogo. Aí quem sabe uma vaga na Sul-Americana, se bem que vaga na Sul-Americana qualquer um consegue. É só não ficar em 16º lugar que o cara vai para a Sul-Americana. Se ficar em 14º, ele vai para a Sul-Americana. O Vasco, a mesma coisa. Muita gente criticando uma possível investida no Vasco. Investidores ligados ao dono do Chelsea. Vamos aguardar também. O Vasco contratou alguns jogadores interessantes para essa temporada. O Raniel, estou torcendo muito por ele. Ele teve problemas sérios de saúde, teve trombose, teve Covid misturado. Aí as duas doenças de uma vez só. Ele quase morreu. Teve chance, inclusive, de amputar a perna e não poder jogar mais futebol, mas se recuperou, torcendo muito pelo Raniel. Eu me lembro de momentos bons dele no Cruzeiro. O Vasco contratou o goleiro do CSA, Thiago Rodrigues, que foi um destaque da Série B. Não sei se a camisa vai pesar um pouco nele, a gente tem que esperar um pouco.
O Everton, esse lateral do Bragantino, é um cara com qualidade. Não gostei da contratação do Edmar, do lateral esquerdo. Esse eu sempre achei um jogador fraco. Mas pode ser que dê certo no Vasco. Não começou nada ainda. Ainda não começou nada. Outro dia o Vasco perdeu ontem, parece, um jogo treino para o Audax por 2-0. A torcida já começou a espinafrar o time, o Zé Ricardo. Esse negócio de rede social tá um saco, gente. Tá um saco. O que significa perder jogo treino? Nada. Rigorosamente nada. Não, porque não pode perder do Audax. Por que não pode perder do Audax? Quando estavam os titulares foi 0-0. Aí depois foi tudo mexido, o Audax fez 2 gols. E o que significa perder jogo treino para o Audax? Rigorosamente nada. Então acho que as possibilidades cariocas esse ano são boas. O Flamengo é o favorito ao título carioca, mas acho que o Fluminense tem chance de interromper essa trajetória do Flamengo. Eu imagino que os Fla-Flus esse ano no Campeonato Carioca e no Brasileirão sejam realmente emocionantes e muito mais disputados. Eles podem se cruzar na Copa do Brasil, podem se cruzar também na Libertadores, mas a gente já tem pelo menos 2 Fla-Flus garantidos, que são os do Campeonato Brasileiro, e 2 ou um garantido no Campeonato Carioca. Na Taça Guanabara teremos, evidentemente. Enfim, é uma temporada que aparentemente será melhor para os cariocas do que foi a temporada de 2021. Acho que o Flamengo continua sendo um enorme favorito para ganhar todas as competições que disputar. Acho que a concorrência aumentou. Não é só aquele trio de ferro, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Acho que o Corinthians se reforçou muito bem, o Fluminense, o São Paulo, o Internacional, o Santos contratou Ricardo Goulart. Vai ser uma temporada mais dura para esses 3 times, para o Flamengo, para o Atlético Mineiro e para o Palmeiras. Mas eles continuam sendo ainda os 3 melhores elencos do futebol brasileiro. Enfim, vamos aguardar o início dos estaduais. É bom a gente lembrar que o Palmeiras já joga no domingo no Campeonato Paulista, um jogo antecipado, porque o Palmeiras vai viajar para o Mundial de Clubes em fevereiro. Vai jogar já na primeira rodada do Paulistão, no domingo, contra o Novo Horizontino, fora de casa. Em relação às equipes mineiras, o Atlético Mineiro ainda está meio que observando o mercado, acertou o treinador, mas tem um elenco forte, perdeu alguns jogadores, perdeu o Diego Costa, perdeu o Johan, que foi para o Bragantino, perdeu o Natan, que foi para o Fluminense. Acho que vai ter que ir ao mercado futuramente para contratar alguns jogadores para compor o elenco. Mas o elenco do Galo continua sendo muito forte. Atualmente estamos acompanhando o Australian Open de tênis, depois daquela polêmica toda envolvendo o Novak Djokovic, o número 1 do mundo, que acabou sendo deportado. O torneio começou, Rafael Nadal já ganhou 3 partidas. O Daniil Medvedev, o russo, me parece o grande favorito para ganhar o Australian Open, e o Rafael Nadal correndo por fora. Alexander Zverev, temos também o canadense Aliassime, que é uma grande revelação. Enfim, um ano que teremos muitas competições mesmo. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste momento, estão jogando Santos e América Mineiro, neste momento que estou gravando o canal. Amanhã teremos Palmeiras e São Paulo, a outra semifinal. Existe uma possibilidade grande de termos uma final paulista. Agora, é impressionante como a Federação Paulista gosta desse estádio Anacleto Campanella em São Caetano.
Um estádio que dá problema em tudo que é jogo, iluminação. O outro jogo, uma senhora passou mal, a ambulância teve que levar, só tinha uma ambulância no estádio, tiveram que esperar a ambulância retornar para o estádio para começar um jogo, o jogo do São Paulo contra o Cruzeiro. Eu não sei por que insistem tanto nesse estádio. Palmeiras e São Paulo vão jogar amanhã em Barueri. Por que a outra semifinal não foi em Barueri também? Essa que está sendo realizada agora, Santos e América Mineiro. Não, é no Anacleto Campanella, em São Caetano. Enfim, a Federação Paulista não tinha divulgado ainda o local da final. Acho que não precisa escolher demais, tem vários estádios em São Paulo em condições de receber a final da Copa São Paulo. O Pacaembu está em reformas, não poderá sediar a final do dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, terça-feira, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E você, torcedor de Flamengo, você, torcedor do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, calma, é início de temporada, não vamos ficar fazendo pressão desde o início, senão ninguém consegue trabalhar direito. A temporada de 2022 vai ser muito dura. Um abraço, gente!